Olá, Flavinho. Oi, Sarinha, tudo bem? Tudo bem? Que bom Cheguei, vê-la finalmente aqui. cheguei. Ai, que maravilha. Esperar só um pouco, já são 19 horas, né? Mas tem pessoal ainda entrando aí. Esperar mais 2 minutos para a gente começar. Como é que Tá você certo, está? a gente espera. Estou me recuperando, assim, estou com só um sintoma de fadiga mesmo e no resto eu já estou bem recuperada. Ah, que bom. Que chato, hein? Pois é, todo mundo fica impressionado, porque depois da Covid, ter dengue é uma falta de sorte danada. Dose dupla, né? Dose dupla, exatamente. Essa é forte. E você, como é que está, meu amigo? Ah, tô aqui, né? Final de Distante. semestre? Final de semestre, indefinições quanto a próximos semestres, né? Enfim, aquilo que se transformou a nossa vida nesses últimos anos, né? Imprecisões, indecisões, indefinições, É verdade. mas passará, né? É, estamos sobrevivendo. Como eu digo sempre aos meus alunos em dia de prova, oremos, tenham fé. Vamos lá, né, Sainha? Acho que já dá Vamos para lá. a gente começar. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz em estar lhe vendo, de estarmos conversando hoje. Você foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para esse projeto aí que começou há quase 2 meses, né? Essas lives. E fiquei super ansioso por esse momento de estar aqui com você. Aqui do meu lado, isso aqui não é só para lhe agradar, não, é porque estava aqui mesmo, está comigo nesses anos todos, desde 2011. Oh, que maravilha. Para onde eu vou nesse Brasil, entre os livros, entre a minha bibliografia, sempre está o seu Que Sociologia bom, do Direito, né? que E bom. me acompanha sempre. Bem, hoje a nossa conversa é com uma das pessoas, para mim, mais queridas, né, no meio acadêmico, nesses 21 anos aí de docência, uma das amizades mais significativas para mim, né? E apesar de termos passado aí muito tempo, né, devido à perda de contato, passamos muito tempo sem nos falarmos, acho que uns 5, 6 anos sem praticamente ter contato com Sara. Depois nos reencontramos, né, em 2019 num evento, né? E para mim foi motivo de muita felicidade reencontrar você. Pena que estamos distantes, né? Duplamente distantes, geograficamente distantes, e aí essa distância aumenta com todo esse processo, com essa impossibilidade de nos vermos. Mas eu espero que logo, logo, quando as aglomerações reais puderem acontecer, que eu possa lhe dar um abraço e dizer pessoalmente o quanto eu sinto a sua falta, né? Então, Sara Andrade, minha convidada de hoje, é graduada em Direito, é mestre em Direito pela UFPB, doutora em Direito pela UFPE, falará hoje sobre a crítica decolonial ao discurso dominante dos direitos humanos, um tema extremamente importante, fundamental para a gente compreender essa dinâmica, para a gente compreender melhor essa questão dos direitos humanos, como isso nos é apresentado e como isso deveria, né, nos ser apresentado, né, o que está por trás de todo um processo que nos leva ao imperialismo, ao colonialismo, a todo um processo que a gente não conseguiu se livrar ainda, né? E são vários os motivos para a Sara estar hoje conosco aqui. Primeiro, a admiração que eu tenho por ela desde que a conheci. Tem uma história que eu não sei se eu já contei para a Sara, mas quando
por um tempo, um período, alguns poucos meses, nós ensinamos na mesma instituição, depois eu saí dessa instituição e fui trabalhar em outras e houve uma determinada época aí que eu coordenava um curso de Direito numa instituição e Sara coordenava em outra, né? E pouco tempo depois, uns 2, 3 anos depois, estávamos nós dois trabalhando na mesma instituição, né? Eu chego nessa outra instituição e uma semana, 2 semanas depois, Sara chega também para compor o quadro docente e realizar um sonho meu, que era de trabalhar com ela, né? Era que ela fosse minha coordenadora, que eu conseguisse trabalhar com ela, já que eu admirava tanto a forma como ela se destacava, né, desempenhando aquela função. Eu admirava muito o trabalho de Sara e ao trabalhar com ela isso só cresceu, né? Foram alguns anos de muito aprendizado e que essa admiração ela só aumentou. E estivemos juntos em momentos de alegria, momentos de realização, em momentos difíceis também. Tivemos algumas frustrações juntos, não foi só uma. Muitas alegrias juntos também, né? Processos dos quais participamos que nos alegraram, outros que nos entristeceram, mas faz parte de todo o processo, né? E, assim, uma pessoa que eu sempre, né, desde esse momento, sempre fiquei muito feliz em vê-la, em conversar com ela. Eu lembro, na minha tese de doutorado, você estava presente, foi uma das pessoas que esteve lá junto, né, com a minha família, com as pessoas mais queridas. Sara estava lá, Rita também, sua irmã, outra pessoa porque eu tenho muito carinho, há muito tempo eu não falo, mas tenho muito carinho, enfim. É uma pessoa que no meio acadêmico eu conheci poucas pessoas, eu acho que eu já disse isso em outras oportunidades, e a pessoa que eu mais gostei de trabalhar no meio acadêmico, a pessoa que mais eu admiro, e que para mim é sempre aprendizado conversar com você, e é sempre um motivo de muita alegria. Já falei demais, né? Vou passar a palavra para você, para que você, né, comece e a gente vai dialogando. Eu tenho certeza que eu vou querer muito mais lhe ouvir do que falar, mas vou passar a palavra para que você comece e a gente possa ter essa noite maravilhosa, pela qual eu espero há tanto tempo, né, de conversar com você depois desse afastamento, né, que a vida trouxe para a gente. Boa noite, Sarinha, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite. Você é um querido amigo, assim, uma pessoa que eu amo demais, que eu também admiro muito. Foi sempre bom trabalhar com você e com quem eu aprendi também demais. Aprendi com sua criatividade dentro de sala de aula, com seu empenho, com sua vontade de dar sempre o melhor de si e que tornou o nosso convívio, né, como colegas de trabalho, algo tão frutífero, tão rico, e que hoje perdura, mesmo com esse afastamento geográfico que a gente enfrenta, perdura o tempo, perdura o espaço, e faz com que a gente se reaproxime como momentos iguais a esse que a gente tem Uhum. agora. Eu quero propor, Flavinho, na verdade, um bate-papo, não uma Sim. coisa muito formal, Uhum. muito cerimoniosa, mas um bate-papo para falar da colonialidade e de como isso pode repercutir na nossa perspectiva dentro do discurso dos direitos humanos, né? Eu penso que esse tema é um tema relevante porque ele traz ao centro do debate uma perspectiva nova, né? Uma perspectiva que vem crescendo, muito embora o pensamento decolonial, né, como um pensamento contra-hegemônico, não seja algo tão recente, mas a organização desse pensamento na perspectiva epistemológica é algo mais novo e que vem ganhando na América Latina, principalmente, um impulso muito forte, muito grande, e que vem contribuindo também como uma ferramenta analítica, uma ferramenta teórica de grande valor para a gente reinterpretar o mundo. E nessa perspectiva, falar sobre decolonialidade é falar sobre uma
perspectiva de ruptura, uma ruptura radical em relação ao discurso dominante eurocêntrico que, por muito tempo, foi aquele que unicamente nos conduziu em relação à política, ao saber, né, à ciência, e isso trouxe uma série de repercussões relevantes para a nossa maneira de estar no mundo, né, a nossa representação simbólica de realidade. E dentro dessa análise de que o pensamento decolonial é um pensamento contra-hegemônico, é um pensamento contra-hegemônico porque se inspira em movimentos de resistência ao contexto colonial e que hoje constitui uma ferramenta teórica, né, e de análise muito útil para a gente repensar o pensamento, ou seja, repensar o conhecimento. A decolonialidade do saber é uma das diretrizes dessa perspectiva que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, assim como a decolonialidade do poder. E aí a gente entra na maneira como esse pensamento se organizou, né? Ele se organizou desde esses movimentos de resistência do contexto colonial, mas ele também se estrutura na perspectiva teórica, na perspectiva epistemológica, a partir de um grupo de estudos de modernidade e colonialidade, que se constitui na América Latina, com pensadores latino-americanos, e que se propõe a essa ruptura mais radical, essa ruptura que coloca o saber canônico europeu em xeque e que vem propor o que eles chamam de desobediência epistêmica, ou a descolonização do saber. Dentro dessa perspectiva, o pensamento decolonial ele diz que a modernidade, que é tida como um momento histórico muito positivo na história humana, a modernidade ela tem uma face oculta, que é exatamente a colonialidade. Ou seja, a modernidade, ao mesmo tempo que traz impulsos relevantes para o desenvolvimento humano, ela também traz em si, dentro da sua própria estrutura, a colonialidade como forma de poder e como forma de saber. Ou seja, essa colonialidade que estabelece uma linha que, na teoria desses estudiosos latino-americanos, seria uma linha abissal que divide dois mundos, né? Que divide dois cenários. Aquele cenário que é descrito como a própria expressão da modernidade, que seria o cenário de um ambiente desenvolvido, progressista, racional, civilizado, e aquele outro em que a gente teria a selvageria, a gente teria o primitivismo, a gente teria a magia, todas as formas de crença que não são um pensamento real em si, mas são, às vezes, mera idolatria, mera compreensão, crendice obscura da realidade. E dentro dessa linha abissal, a gente consegue entender esses dois mundos de forma muito dialética, ou seja, enquanto a modernidade e a Europa correspondem a esse espaço-tempo positivo do progresso, do desenvolvimento, do racional, do bom, a gente teria todo o resto que é tratado como primitivo, como selvagem, como tradicional, como obscuro. E isso coloca os níveis, as culturas, né, as expressões culturais, os valores, as tradições, as lutas, as crenças de cada povo numa condição de hierarquia inferior. Ou seja, enquanto a Europa ocidental e moderna ela ocupa esse lugar de superioridade, todas as outras culturas ocupariam o lugar de inferioridade dentro dessa linha abissal que divide o centro da periferia. E aí, dentro dessa perspectiva eurocentrista, é como se tivesse sido endereçado à Europa ocidental e moderna uma missão de civilizar o mundo, né? De dar ao mundo
a diretriz de dar à luz, de irradiar de seu próprio centro, os caminhos corretos para que a comunidade evolua. Enquanto que ao resto do mundo estariam presentes as pessoas e as práticas que vêm a violar, que vêm a ignorar, que vêm a comprometer os direitos humanos que foram ali forjados. Então, o pensamento decolonial, ele propõe um desprendimento, uma abertura para todas essas possibilidades que foram encobertas, que foram desprestigiadas por uma racionalidade eurocêntrica e que fazem de nossa experiência, ou seja, a experiência que não é da Europa moderna, uma experiência tradicional, bárbara, primitiva e até mística. Dito isso, Flavinho, a gente pode, então, discorrer um pouco sobre a questão dos direitos humanos, né? Ou seja, o pensamento decolonial, ele vem fazer uma crítica a esse discurso dominante dos direitos humanos, que é centrado em duas bases fundamentais. A primeira base é a sua origem histórico-geográfica, e a segunda seria a sua origem antropológico-filosófica. E o que é que diz a teoria tradicional dos direitos humanos? E no ponto de vista histórico, né, da perspectiva histórica, os direitos humanos nasceram exatamente na modernidade. Decorrente de quê? Decorrente de uma série de revoluções de cunho burguês e que trouxeram como conquista, como consequência de reivindicações, a garantia dos direitos humanos. Primeiramente, os direitos de primeira geração, depois a gente evoluiu para as demais gerações de direitos. E isso aconteceu onde? Também num lugar específico, na Europa. Ou seja, existe uma perspectiva de que a modernidade europeia, ou seja, esse tempo e esse lugar, são a origem dos direitos humanos de maneira geral. E esse lugar de onde irradia os direitos humanos, também irradia uma perspectiva de universalidade. Ou seja, esses direitos humanos ali constituídos, ali engendrados e formados, eles têm a característica de ser universal, porque dali emerge exatamente o discurso legítimo do saber e o discurso legítimo do poder também. Então, é a Europa, na sua fase moderna, que traz ou que representa esse locus legítimo, de onde irradia o conhecimento válido, o poder também legítimo, para que todo o resto se associe a isso como se isso fosse o certo, a regra, o modelo e o padrão cultural que deve ser seguido. Por outro lado, a gente sabe que as lutas de outros povos em outras épocas também animaram a criação de direitos humanos. Também animaram a constituição de valores que se converteram na contemporaneidade nos direitos humanos que nós temos hoje. Então, o pensamento decolonial ele vai tentar fazer uma crítica a essa origem histórico-geográfica dominante, colocando que, primeiro, não é só a Europa que constitui esse locus legítimo de onde irradia um pensamento universal, mas qualquer lugar, qualquer cultura, onde lutas anticolonialidade foram travadas e que constituíram e que colaboraram para a efetivação de direitos efetivamente constituídos na perspectiva humana. E também dizer que não foi só na modernidade, mas também em períodos que fala dessa modernidade, quanto de outras épocas, que também trazem contribuições relevantes para a perspectiva dos direitos humanos.
Não sei se você quer falar alguma coisa Não, agora, não, Flavinho. tô te ouvindo aqui, Tá. tô encantado com a sua fala. Oh, que bom. E assim, a minha fala é muito rápida, porque eu quero dar tempo para a gente dialogar e Sim, ter perguntas, exato. né? A participação da nossa audiência, fazer essa possibilidade de diálogo. E Aham. na perspectiva, Flavinho, da concepção antropológica filosófica, a gente tem uma concepção de direitos humanos que está muito ligada ao racionalismo moderno, ao direito natural e ao projeto liberal burguês de sociedade. Ou seja, esse racionalismo moderno, como eu já falei, é um racionalismo que coloca a superioridade hierárquica do homem está exatamente na sua capacidade de raciocinar. E esse raciocinar é um raciocinar livre e apto a dominar o mundo, dominar a natureza. Em que sentido? É um tipo de discurso que fala também da supremacia da ciência, que é típico da modernidade, o cientificismo, como forma de compreender a realidade, de explicar essa realidade, que é muito mais legítima que as demais. E só aquilo que se enquadra dentro desse padrão da racionalidade científica, dentro desse padrão cultural do racionalismo moderno, é que é considerado válido e legítimo. O que é que isso exclui? Exclui todo outro conhecimento, qualquer outra forma de saber, de estar no mundo, de interagir com ele, que não seja através desse racionalismo científico, desse racionalismo moderno, que é marcado pelo cientificismo e também por uma ideia de superioridade humana a partir da compreensão de sua racionalidade. E o projeto liberal burguês, ele abraça isso de uma maneira muito contundente, porque ele vai exatamente a partir da lógica da ciência, da eficiência, da produtividade, da rapidez, ele vai tentar compreender o mundo e definir suas regras de funcionamento a partir desse ideário racionalista e cientificista que a sociedade moderna traz. E esse pensamento liberal também impõe uma ideia de individualismo que coloca o homem como ser individual na centralidade do mundo. Ou seja, não é o homem na sua relação com o outro que importa, mas ele em si. E esse individualismo ele vai trazer para o muito positivo trabalho, também de que esse trabalho pode ser apto a tornar qualquer um vencedor. Quando se diz isso, se coloca em xeque ou se exclui outras formas de estar no mundo que são tão legítimas quanto essa e que se coloca também uma certa hierarquia em relação a isso. Ou seja, o paradigma colonial moderno, ele hierarquiza as pessoas de acordo com o padrão cultural que ela se encaixa. Se ela se encaixa dentro do padrão cultural liberal burguês, se ela se encaixa dentro do padrão cultural do racionalismo moderno, do individualismo, ela estaria então dentro daquele cenário de prestígio, né, de reconhecimento, De aceitação, né? de aceitação, exatamente. Enquanto que aquilo que não se encaixa dentro desse padrão fica de fora, é excluído, é considerado menor, é considerado inferior. E aí a ideia de que esse legado antropocêntrico ele traz um fator de exclusão do humano a partir dessa ideia de superioridade cultural. E isso coloca a figura superior que se encarna naquele momento, é exatamente o homem branco, europeu, cristão, conservador, proprietário, heterossexual
e do sexo masculino. Então, Ou veja seja, o que é que... Fala. nós temos nós temos a manutenção de um processo, de tudo aquilo que durante o processo de colonização, guardadas as devidas diferenças, né, se estabeleceu. Né? É a continuidade de todo um processo que jamais foi rompido, né? Jamais houve um rompimento com todo esse processo, que é um processo que tem suas raízes, que vai influenciar na questão política, na questão religiosa, na questão educacional, né? Desconsiderar a validade dos saberes da tradição, que são importantíssimos, né? Desconsiderar essa relação de igualdade que deve ser reconhecida entre natureza e cultura, né? Desconsiderar a igualdade, enfim, é todo um processo de dominação etnocêntrico, como você bem destacou, que se mantém, né? Que perdura e que você falando aqui, eu me lembrando, né? Você falando da questão dos direitos humanos, a questão do surgimento dos direitos humanos, ser reconhecido como um processo que se inicia a partir de um determinado momento histórico, quando no passado, né, e nós que somos apaixonados pela história do direito, né, sabemos disso, e muitas vezes nem falamos muito disso, né, dessa questão de quantas lutas, quantas situações que ocorreram no passado foram manifestações voltadas para a defesa do que posteriormente se veio a chamar de direitos humanos. Exatamente. Exatamente. Começaram muito antes, né? As suas formas de engendramento começaram muito antes da modernidade, e a gente sabe o quanto o esforço histórico da antiguidade e da própria Idade Média foi relevante para a constituição dos direitos humanos. Sim. E a gente vê a própria teoria do direito natural, né, que surge desde a antiguidade, que perpassa todos esses momentos históricos, ela traz para a gente uma perspectiva do direito humano que independe da modernidade. Sim. Ou seja, só na modernidade que se exalta essa questão da racionalidade como uma forma de definir a superioridade humana, né? Com isso também acaba excluindo outros seres humanos do ambiente no qual a sociedade deveria interagir de maneira igualitária, equânime, equilibrada e harmônica. Sim. Você falou uma coisa importante, Flavinho, que foi a ideia de que essa colonialidade não acabou, né? A gente realmente continua marcado por uma experiência de colonialidade. E esse aspecto é importante porque, embora não existam mais colônias, né, o colonialismo, enquanto momento, estrutura de funcionamento de relações de poder, não existe mais, as práticas coloniais, as soluções coloniais, elas sim continuam existindo. Sim. E isso mostra a atualidade da crítica decolonial a toda a perspectiva tradicional moderna, né, e a perspectiva dos direitos humanos em particular, para que a gente possa reelaborar essa compreensão sobre os direitos humanos. E uma coisa importante é que essa coisa de não ver o outro como um igual, na sua igual dignidade, coloca também em xeque uma das perspectivas mais contemporâneas dos direitos humanos, que é exatamente a ideia de igual dignidade para todos e a de não discriminação. São dois aspectos contemporâneos dos direitos humanos que não vieram da modernidade. Sim. e que colocam em xeque essa concepção antropológica e filosófica que a gente está destacando aqui. Ou seja, o legado antropocêntrico moderno, o eurocentrismo como forma de definir uma universalidade a algo que é local, a uma experiência que é pequena, né, e que se deu numa
parcela pequena da humanidade, que foi a Europa moderna. Tudo isso traz para a gente aspectos relevantes para a gente repensar a teoria tradicional dos direitos humanos e encontrar na teoria decolonial ou no pensamento decolonial uma ferramenta analítica relevante para fazer esse tipo de críticas. O pensamento decolonial, ele não é só uma teoria, não é só uma ferramenta de análise, mas também é uma possibilidade de prática. Porque a gente tem como, a partir da nossa crítica, reinventar a nossa relação com o mundo, considerando outras perspectivas, considerando exatamente aquele pensamento e aquele tipo de saber que foi desprestigiado por não se enquadrar no padrão cultural que a modernidade europeia enaltecia. E isso aí vem o quê? Vem os saberes indígenas, vem os saberes tradicionais, a própria questão do racismo é colocada em xeque, porque essa ideia de superioridade racional, essa ideia de separar os seres humanos a partir de certos padrões culturais, também foi uma das maneiras que o racismo surgiu e se espalhou com tanta força por aí. Então, a gente tem como questionar o patriarcado, tem como questionar as relações racistas, a escravidão, tem como questionar uma série de modelos de funcionamento de sociedade que se pautaram numa ideia equivocada, né, de que ali estaria surgindo algo que é superior ao que as experiências dos demais povos puderam produzir e disponibilizar para a sociedade. Pode falar. Uma coisa que assim, né, te ouvindo aqui e refletindo sobre essa tua fala, a gente percebe, hoje nós estamos, não é algo inédito, né? Já em outros momentos na história isso também aconteceu, mas como é o momento que nós estamos vivenciando, presenciando, a gente se assusta um pouco com isso, é que nós estamos observando, e no Brasil a gente observa isso de forma muito clara, que o patriarcado, né, e sua consequência mais direta, o machismo, né, que é talvez a doença social mais séria desse país, o racismo, o escravismo que não acabou em termos gerais no Brasil, que se mantém desde o século XIX, a Lei Áurea não acabou, né, com todo um processo que trouxe algumas modificações, mas a relação em si, ela se manteve igual, talvez até pior. E o fundamentalismo, né? São três questões: o machismo, o racismo, o fundamentalismo religioso, as ideias. A gente hoje consegue, às vezes eu fico assustado quando eu vejo, leio uma matéria, assisto na TV uma entrevista de algum desses fundamentalistas, e a gente, né, fica pensando assim, mas nós não saímos da Idade Média ainda, nós voltamos a ela, porque são discursos típicos daquele momento histórico, né? Esse discurso de negação da ciência, o discurso que eu acho que é tão grave, uma questão quanto a outra. A negação absoluta da ciência é tão grave quanto essa percepção, né, que coloca a ciência como a única detentora de verdades absolutas, né? Então nós temos dois extremos aí. Aí nós temos todo esse processo, nós temos a discriminação, que no Brasil é uma coisa, sabe, é uma coisa que vive sendo disfarçada, que vive sendo colocada para debaixo do tapete, mas é uma coisa muito séria. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Isso não há como discutir isso, não há como dizer, não, isso é só impressão, são casos isolados. Não, o Brasil, a gente vê, né, diariamente, a gente vê nos telejornais, vê na internet, pessoas que foram acusadas, que chegaram a ser presas, sem terem cometido crime nenhum, apenas pela cor da pele, né? Então, isso no Brasil é uma coisa que acontece diariamente, em todos os estados.
mesmo naqueles estados que a maioria da população é preta. Isso aí é uma coisa que acontece no país inteiro. E a questão também do machismo, né? Outra doença que precisa ser erradicada no país, né? Esses crimes, o feminicídio se tornou uma coisa banal, banalizada, né? Banal jamais será mais banalizada, porque acontece todos os dias. E a gente percebe que mesmo com esse suposto avanço que nós tivemos, porque nós tivemos um avanço tecnológico fantástico, nós tivemos um avanço em algumas áreas, no campo da ciência mesmo, da medicina e outras áreas do conhecimento, nós tivemos um avanço, né, extremamente surpreendente nos últimos 2, 3 séculos, principalmente do século passado para cá. Mas a gente percebe que esse discurso, da mesma forma que a questão dos direitos humanos, a gente precisa colocar para um momento histórico anterior, bem anterior a esse que, né, que se divulga como sendo o momento de surgimento dos direitos humanos, todas essas mazelas um processo assim meio que inverso, né? Enquanto que os direitos humanos são algo que sempre existiu, né? A luta pelos direitos humanos, a luta pela igualdade, a luta pela liberdade, né? A luta por determinadas garantias que hoje são asseguradas na lei de várias nações, são lutas de milênios, né? Que se estabeleceram há muito tempo atrás. Da mesma forma, muitas vezes se quer fechar os olhos para a realidade, dizendo que determinadas situações que eram muito frequentes e constantes no passado, elas não existem mais, quando na verdade elas ainda se manifestam, né? Então a gente tem tudo aquilo que no passado era, tudo aquilo que hoje faz com que a gente diga que de um lado estão certas posturas que são contrárias aos direitos humanos e do outro lado posturas que são voltadas para a defesa desses direitos, ambas as situações existiam no passado. E negar que os direitos humanos surgem na antiguidade, para mim, é tão grave quanto negar que essas situações que existiram na antiguidade, que existiram, que muitos entendem que a partir do século XIX foram eliminadas, do século XX, como a questão mesmo do machismo, a questão do racismo, elas continuam existindo. Ou seja, nós evoluímos em muitos aspectos, mas nas relações humanas o processo é o mesmo de milênios atrás. Você concorda? Você acha que... Não, eu acho que sim. Eu acho que a gente sempre teve relações de poder, né, que foram Uhum. marcantes na nossa história humana. Essas relações de poder, elas vão se engendrando a partir de compreensões da realidade que vão sendo consolidadas ao longo do tempo e também pelo próprio exercício de relações de opressão, né? Sim. O racismo, o machismo são relações de opressão que se estabelecem entre alguém que está numa condição de poder e alguém que é subjugado. E esses sistemas de opressão, quando eles se intercruzam, eles ficam ainda mais complicados. E é exatamente isso que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem vários sistemas de opressão atuando ao mesmo tempo, de maneira entrecruzada, que são sistemas antigos de opressão, né? Como a gente, como você também bem mencionou aí, elas estão colocadas de maneira entrecruzada, o que a gente chama na teoria feminista de interseccionalidade. Então, assim, ao mesmo tempo que eu posso ser oprimida pelo machismo, eu também posso ser oprimida pelo racismo e pelo classicismo. Pelo classismo, melhor dizendo. Eu posso ser oprimida por questões de raça, de classe e de cor, questões de gênero. E isso coloca a gente diante de um desafio muito, muito grande, que é saber discernir esses sistemas de opressão, porque a gente também precisa saber como encampar as nossas batalhas, né?
E quando a gente vê que esses sistemas se entrecruzam, a gente vê que não é possível você lutar separadamente contra o racismo, contra as relações de classe, contra as relações de gênero, porque está tudo dentro de hoje um padrão cultural dominante, hegemônico, que coloca de maneira subjugada as mulheres, as pessoas pobres e as pessoas pretas. Sim. E essas pessoas, elas vão ter que lutar contra esses sistemas de opressão ao mesmo tempo, porque eles não se dividem no tempo, eles estão oprimindo ao mesmo tempo essas pessoas. Muito embora sejam sistemas antigos de opressão, como a gente sabe, o machismo ele sempre existiu, a sociedade patriarcal é muito típica, é muito comum na nossa história da humanidade. Embora existam sociedades matrilineares, né, e que tenha a figura feminina como uma figura de centralidade, de poder, na sua maioria na maioria das situações, é exatamente a figura masculina que predomina. E essa também foi a figura que predominou na racionalidade moderna. Sim. Ou seja, totalmente um homem branco, cristão e conservador, que aparece como o modelo de humanidade, o modelo de civilidade que deveria ser seguido por todas as outras culturas. E o que não estava dentro desse padrão passava por um processo de hierarquização moderno-colonial. Ou seja, esses processos eles constroem e desconstroem as identidades de modo a tornar essas pessoas subalternizadas e também deixar outras pessoas numa condição hierarquicamente mais favorável, mais privilegiada. O que a gente pode extrair disso tudo, assim como um breve arremate, né, da nossa também discussão, é que o esforço histórico dos direitos humanos, assim também como o esforço teórico dos direitos humanos, não se concentra apenas como um produto do Ocidente moderno. Acho que esse é a primeira conclusão, a primeira síntese que a gente pode extrair. E isso coloca em tese, né, em xeque, a teoria tradicional de que existe uma origem histórico-geográfica para os direitos humanos que é certa e definida, que é Sim. possível identificar no tempo e no espaço de onde eles vieram, de onde eles irradiaram, e eles irradiam desse espaço central para a periferia, né, para todo o resto do mundo. E essa primeira ideia coloca a gente para pensar como esse espaço, esse ambiente europeu e moderno, ele, ele acaba reunindo as características de um locus legítimo, verdadeiro, de enunciação de direitos, de enunciação das diretrizes do mundo, né, de iluminar a própria humanidade. É uma espécie de legitimidade epistêmica que estaria presente ali. E o que a teoria decolonial faz é questionar essa legitimidade epistêmica, de modo que não é só ali que se pensa, não é só ali que se produz conhecimento válido, não é só ali que se produz conhecimento legítimo. É em toda a sociedade, em todas as culturas, e todas elas contribuem para isso. Da maneira como é posta, então, Flavinho, o Ocidente ele é visto como um guardião dos direitos humanos. E isso a gente vê ainda muito recorrente nos dias atuais, quando, por exemplo, os Estados Unidos invadem uma determinada nação para garantir a democracia, Sim. né? Ou seja, dali se coloca a ideia desse guardião dos direitos humanos, que inclusive tem, entre aspas, né, sempre entre aspas, a legitimidade de invadir a soberania de outros países para garantir algo que esses países não são capazes de cumprir.
ou que esses países ignoram. Então, a gente vê o quanto isso é atual, não é uma coisa que ficou no passado, mas algo que realmente se reproduz no presente, esse discurso eurocêntrico dos direitos humanos, nesse sentido que a gente acabou de colocar. Então, é necessário reconhecer que a colonialidade, ela faz parte da modernidade. Isso, o pensamento decolonial, ele coloca de uma maneira muito firme, ou seja, existe uma relação intrínseca entre modernidade e colonialidade que precisa ser denunciada, que precisa ser rompida e abastecida com outras formas de conhecimento. Ora, se eu entendo que a Europa moderna é o único lugar e o único momento histórico de onde pode irradiar essa teoria dos direitos humanos, eu estou encontrando aí uma inviabilidade teórica, prática, epistemológica, de que esses direitos humanos sejam forjados em outra época e que eles sejam também forjados em outros lugares, em outras culturas. Mas quando a gente faz essa crítica, descolonizando o discurso, a gente reconhece que a colonialidade é uma marca constitutiva da modernidade e que, por isso, deve ser denunciada e deve ser criticada. E, mais uma vez dizendo, né, essa teoria dominante, ela falha numa compreensão que hoje é muito rara e muito cara para os direitos humanos. A compreensão de igual dignidade para todos e a compreensão da não discriminação como pilares atualíssimos e contemporâneos dos direitos humanos. Ou seja, se antes a gente estava marcado pelo paradigma da racionalidade moderna, liberal burguesa, de uma sociedade muito engajada com a questão econômica e do próprio individualismo, a gente tem hoje um outro paradigma para se pensar os direitos humanos, que é exatamente dessa igual dignidade, ou seja, não existe superioridade hierárquica entre culturas, entre padrões culturais, entre sociedades ou entre tempos históricos, e também da não discriminação. Ou seja, não é possível você discriminar uma determinada cultura, uma determinada sociedade, baseado em qualquer fundamento, porque isso vai de encontro, isso fere, isso viola os direitos humanos. E só para a gente também dar um remate final a essa ideia, é que é apenas relativizando o papel da modernidade, tirando ela desse lugar do progresso, do desenvolvido, do civilizado, do racional, para que a gente permita que outras ideias, outras lutas, outros pensamentos, outras histórias que foram e desde sempre estavam dentro da periferia, possam ser consideradas como um espaço de produção e engendramento de direitos humanos. Ou seja, a gente faz com que o pensamento racional moderno conviva com outras formas de pensar, sem excluí-las e sem subalternizá-las. E aí a gente vai ter um passo para reformular o discurso dominante do direito. E uma coisa que a gente muitas vezes acaba não percebendo, né, que muitas pessoas acabam não percebendo, que muitas das questões supostamente pautadas pela racionalidade são muitas vezes exemplos muito claros de selvageria. Isso. Como, né, alguns atos praticados, por exemplo, quando a gente vê as intervenções militares, as intervenções que acontecem parte dos Estados Unidos e de outros países também, em países menores, em países que não têm estrutura suficiente para se defender, que não tem o apoio internacional, que não tem, muitas vezes não tem as suas propostas reconhecidas no âmbito internacional. Na maior parte das vezes isso é feito de forma selvagem, isso é feito de forma bárbara, mas amparado no discurso da racionalidade, ou de uma suposta racionalidade.
E a gente tem, né, vários exemplos, isso aí acontece constantemente, né, de intervenções militares, de interferências políticas, né, que acontecem de forma tão bárbara quanto acontecia há décadas, há séculos, há milênios, mas se arvorando aí, se amparando nessa, e supostamente se amparando nessa questão da racionalidade, né? Porque essa intervenção é necessária, esse ataque à supremacia, esse ataque à soberania desse povo é necessário para manter os direitos humanos. E muitas vezes esses atos são violações dos direitos humanos também, né, pautadas por interesses ideológicos, né? Então a gente vê isso no cotidiano, a gente vê isso, né, constantemente e não para fazer essa reflexão, né? Eu acho, você, quando eu vi o seu tema, e aí eu achei muito interessante, né, quando você começou a falar, eu estava aqui ouvindo o tempo todo, intervindo o mínimo possível, porque essa é o que estava mais me chamando a atenção é o fato de que esse tema que você está trazendo é algo que a gente percebe no nosso cotidiano, a gente vê isso no dia a dia, mas acaba não fazendo uma reflexão sobre isso. Ou acaba, até mesmo por toda uma questão ideológica, né? Isso não é uma coisa que que as pessoas é, vejam, leiam diariamente sobre isso, que vejam a mídia divulgando esse tipo de assunto, né? Então são situações que são temas, um desses temas que acaba ficando muito preso ao meio acadêmico, muito restrito ao meio acadêmico, né? E há essa necessidade quando se fala que precisamos, né, denunciar, que precisamos divulgar isso, é porque acho que é fundamental essa necessidade desse tema ser um tema muito mais discutido, né, na América Latina, porque acredito que a base, né, dessa reflexão e o desenvolvimento dessa reflexão se dê, obviamente, na América Latina. Né? Não é algo que surgiu na Europa, digamos assim. Né? É algo que vem crescendo, né, no nosso ambiente. E nós somos as principais vítimas desse processo. Mas tem toda uma situação não, tem uma série de situações que mascaram essa situação e que a gente acaba não se apercebendo, né, diuturnamente, do quanto isso é importante, né, quanto a gente precisa modificar essa situação e deixar de adotar certos padrões que não, certas formas de pensar, de agir que não são nossas, Uhum. originariamente nossas, que são impostas, né, por todo um processo de colonização que ainda não se encerrou, né, um processo que se mantém, apesar de ideologicamente não ser predominante essa ideia de que esse processo continua. Né? Então é uma luta muito mais árdua, digamos assim, porque existe a mídia, uma parte da academia, né, os juristas, os políticos, né, que, né, a classe média, a classe chamada classe média alta, as pessoas com maior poder aquisitivo, as pessoas que têm realmente o poder de decisão, elas não têm interesse que essa discussão ela caminhe, né? Então a necessidade de divulgar, de denunciar, de falar mais sobre isso é essencial para que a gente possa sonhar, né, em vencer mais esse desafio, né? Isso mesmo, Flavinho. E o quanto isso se irradia para outros temas também, né? A gente Sim. está aqui falando da decolonialidade como uma ferramenta de crítica e de análise, né? Uma ferramenta também teórica, e que ela é útil em qualquer área de conhecimento. Ela está sendo muito bem utilizada, por exemplo, nos espaços educacionais, por exemplo, para se pensar novas pedagogias para um ensino decolonial, né? Uma maneira de ensinar
que não tem a perspectiva eurocêntrica como chave, como guia. Isso, imagine isso dentro das teorias do direito, isso dentro da teoria Sim. política, né, das teorias Uhum. sociológicas. Então, existe uma larga produção literária, né, que nos traz essa maneira de refletir sobre essa colonialidade do saber e do poder, essa modernidade que traz uma face oculta, que é a própria colonialidade, e que isso começa a como posso dizer, se desdobrar em práticas novas dentro da sala de aula, dentro do direito, dentro da academia. E é muito importante a gente pensar nisso que você falou, né? Que é importante denunciar, é importante trazer essa perspectiva para o centro da discussão, porque a gente abre a possibilidade de novas formas de pensar o mundo se tornarem Sim. legítimas, né? Se tornarem também reconhecidas e se tornarem valorizadas naquilo que elas trazem como suas características mais próprias, como os saberes tradicionais que você também falou. Você me fez lembrar de uma coisa agora, você começou a falar dessa questão, né, do direito. Eu me lembrei quando, em 1990, quando o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, estava sendo elaborado, uma, a fonte, né, segundo alguns autores da época, a fonte principal ali, o que os autores estavam buscando era o código suíço que tratava do tema, né? Então, eu cheguei a ouvir de algumas pessoas, não, se deu certo na Suíça, vai dar certo no Brasil, né? E aí a gente fica pensando, mas são dois países, eu até ironizei, claro, são dois países iguais. Nós temos o mesmo espaço territorial, nós temos a mesma população, nós temos, né, as mesmas etnias residindo nos dois países, nós temos a mesma condição social, né, a desigualdade social é a mesma do Brasil e da Suíça, então perfeito, né, colocar. E muita gente, eu lembro de algumas leituras que eu fiz na época, muitas pessoas, né, defendendo, não, mas temos que tomar como modelo, tem que acabar com o Código de Menores, que era uma aberração realmente, o Código de Menores que existia antes do Estatuto da Criança e Adolescente, mas podemos tomar como exemplo a legislação suíça, a legislação norte-americana sobre o tema, a legislação inglesa, francesa, como se nós não tivéssemos essa capacidade de produzir norma de acordo com a nossa realidade. E eu dei o exemplo do ECA, mas não é... Eu lembro muito bem, em 88, né, por ocasião da Constituição, os vivas que foram dados à inserção do mandato de injunção, que muita gente não sabia nem o que era, mas, né, como era importado do direito de outro país, mandato de injunção e outros instrumentos, outros remédios constitucionais, como se aquilo fosse a solução para todos os nossos problemas. E são instrumentos pouco usados, né, mais em decorrência mesmo da ignorância de grande parte da população. A classe jurídica, durante... A gente tem aquele hábito, isso é uma coisa muito comum no Brasil, de querer trazer para cá aquilo que deu certo em algum país da Europa, ou em algum país, né, mais desenvolvido, quando são, né, realidades totalmente diferentes. E isso é uma afronta ao direito, é uma afronta à política, é uma afronta ao cidadão brasileiro, né, a nós, como pessoas, que somos, que vemos constantemente serem adotadas aqui medidas, seja de natureza política, de natureza jurídica, que deram certo em países mais desenvolvidos, né? Então vamos trazer para cá, vamos trazer aqui para a ex-colônia o que deu certo na metrópole, né? Ou em outro estado, outro país que tenha participado desse processo como colonizador.
E tudo isso é um discurso ideológico, né? É algo que precisa ser rompido, algo que precisa ser mais discutido. Então, eu acho que no direito seria extremamente beneficiado se nós tivéssemos uma ruptura desse processo atingindo as relações jurídicas. Na teoria do direito, no direito, na legislação mesmo, porque é algo que realmente continua a nos manter nesse processo, né, nessa condição de colonizados. E é algo que a gente, infelizmente, é algo que não é apresentado em sala de aula, né, não está sendo discutido na formação do brasileiro, né? Porque é algo que não interessa a quem detém o poder, né? Quem está com esse modelo liberal burguês não interessa esse tipo de discussão. O que interessa é realmente reforçar, respaldar esses valores do europeu e manter no âmbito interno esse etnocentrismo, que é algo que acho que toda sociedade que é etnocêntrica, ela encontra sérias dificuldades em alcançar não só a unidade, né, isso aí é óbvio, mas também o desenvolvimento, né? Isso acaba não acontecendo nesse processo que a gente enfrenta aqui hoje. Né? Hoje não, há séculos. Né? É verdade sim. Vem cá, como é que vocês fazem em relação ao tempo da live? Eu sei que no Instagram Geralmente, as lives todas, elas tiveram, coincidentemente, não foi nada acertado não, mas todas elas têm ali em torno de uma hora, entre uma hora e 1h20, geralmente. Porque Uhum. a gente geralmente abre, né, as perguntas, o pessoal, durante a live, o pessoal vai perguntando. Aqui eu estou verificando que não apareceu nenhuma pergunta aqui para mim, no espaço onde, né, ficam geralmente as perguntas dos espectadores. Mas vamos abrir, né, porque está todo mundo tímido, todo mundo muito calado hoje aí. Ninguém tem nada a perguntar, gente. Estamos esperando aí por vocês. Ninguém tem nenhuma desobediência epistêmica para fazer, né, meu Pois é, Flávio? assim, quando eu estou ministrando a aula que se faz aquele silêncio absoluto, eu sempre fico com receio, porque ou todos entenderam tudo, ótimo, concordam com tudo, não é tão bom concordar com tudo, mas pelo menos, ou ninguém está, né, todo mundo, né, voando, né? É, Então a gente fica preocupado quando não vem as perguntas, né? Ana Flávia, quer nos brindar com nenhuma pergunta, não? mas tudo bem, Flavinho. Se não tiver pergunta, a gente faz essa Uhum. nossa síntese Sim. aqui e conclui. Então, Sarinha, continua, né? Vamos esperar, ver se alguém quebra aí o gelo da timidez. Eu Aparece queria. alguma pergunta para você? Está aparecendo Não, alguma para você? Não, né? não aparece não. Eu queria indicar uma bibliografia, Flavinho, para quem quiser se aprofundar Sim, ótimo. nessa matéria. Foi um texto que eu achei quando eu estava pensando no que a gente iria conversar aqui hoje, né? Que eu achei uma síntese muito interessante. É um texto de Fernanda Friso Bragato, Friso com dois e's, Uhum. Fernanda Friso Bragato, e o texto se chama Para Além do Discurso Eurocêntrico dos Direitos Humanos. Dois pontos. Uhum. Contribuições da descolonialidade. Certo. Fernanda Ele é Friso Bragato, para além do discurso eurocêntrico dos direitos humanos, contribuições da descolonialidade. Né? isso.
Quem quiser se aprofundar nesse assunto, né, conhecer um pouco mais sobre essa abordagem, é um texto que eu indico para leitura. E também tem outra coisa, assim, quando eu leio essa palavra descolonialidade, a gente se depara com o novo lexo decolonialidade. Por que essa diferença de usar ou não o S, né? Uhum. Então, na nossa língua portuguesa, está dicionarizada a palavra descolonial, por exemplo, des como prefixo deixa de ser, né, ou faz deixar de ser, Uhum. mas a literatura latino-americana, Flavinho, prefere usar decolonialidade, Sim, porque para eles, é, no espanhol, esse 10 quer dizer a mesma coisa para o português. sim. Para eles, não é possível desfazer a colonialidade, ou seja, deixar de Uhum. ser. É preciso uma ruptura, ou seja, não existe o estado de é ou não é, mas sim um estado de ruptura ao que existe como crítica a uma modernidade que já se instalou. Sim. E aí vocês vão ver nesse texto a expressão descolonial, mas que eu estou usando a palavra decolonial como Decolonial. Seria ainda mais mais adequada mesmo radical dentro dessa. de romper com essa epistemologia. E no Brasil hoje, Sara, Sarinha, como é que estão essas, como é que está essa discussão hoje no Brasil? É uma coisa que está avançando? É uma discussão mais, digamos assim, mais presente na sociologia, na antropologia, no direito já existem alguns estudos nesse sentido? Olha, no Brasil a gente tem uma influência muito forte da teoria decolonial na sociologia, né, nas teorias da sociologia. Existe uma literatura forte, inclusive para quem gosta de ler Boaventura de Souza Santos, Uhum, essas sim. epistemologias do Sul, como ele chama, né, que é uma epistemologia que sai da periferia e que traz uma maneira de pensar a realidade a partir desse olhar periférico. No direito, isso tem uma inserção um pouco maior quando se discute direitos humanos propriamente. Então, assim, pensar direitos humanos a partir de uma perspectiva decolonial é uma das maneiras que esse tema se insere na seara jurídica, na seara do direito, para que a gente possa discutir esse tema de maneira mais contundente. E claro que entra também algumas discussões sobre feminismo, sobre racismo, porque a ideia da raça, ou de qualquer forma de superioridade ou de sistema de opressão, ela se coloca muito claramente na experiência da colonialidade. A colonialidade, ela sobrepuja um determinado povo, seja através da colonialidade do poder, seja através da colonialidade do saber. E nesse aspecto, tanto as relações de gênero quanto as relações de raça são fortemente marcadas por experiências coloniais. Ou seja, a colonialidade, a nossa experiência colonial também inseriu esse tipo de marcador de opressão na nossa experiência, né? É uma coisa muito clara, né? Isso. Mas eu acho que, como uma síntese que eu estava interessada, Flavinho, a Uhum. fazer, esses, esses pequenos assinalamentos que a gente acabou tratando aqui, eles trouxeram a ideia central do que eu queria expor para vocês, Uhum. esperando também que seja um pensamento útil para as disciplinas que vocês venham a cursar, né, que os conteúdos programáticos das disciplinas, porque é uma ferramenta de crítica e de análise também. Então, assim, é uma maneira de enxergar a realidade, de explicar a realidade totalmente
rompida com esse padrão epistêmico eurocêntrico, né, e moderno ocidental que a gente acabou de discutir aqui. Então, é uma teoria que é útil não só para os direitos humanos, mas para qualquer área de conhecimento, para qualquer outro ramo do direito, e que espero também seja útil para que vocês possam refletir em sala de aula sobre essas questões. Sim, com certeza. Foi assim, muito bom você trazer esse tema. A gente precisa romper com certos paradigmas, né? Precisa romper com uma certa tradição que existe, principalmente no direito, não tanto no âmbito das disciplinas, né, que eu ministro, na sociologia, da antropologia, da filosofia, mas da história do direito mesmo, mas no âmbito de disciplinas que são as disciplinas mais técnicas, né? Esse é um processo que eu acredito que ainda levará muito tempo para ser realmente consolidado, né? Porque é uma coisa da qual nós não podemos fugir do fato de que nós temos uma formação extremamente positivista, dogmática, tecnicista no direito, né? Então, isso, de certa forma, aliás, de todas as formas, na minha opinião, dificulta essa visão mais humanista, né? É muito interessante, né? A gente analisar eu acho que qualquer PPC, qualquer curso de direito no país vai dizer que oferece uma sólida formação humanista, né? Mas 1% faz isso, se fizer. Então, essa sólida formação humanista é, na verdade, uma visão tecnicista. E essa visão tecnicista, ela rechaça a discussão, né, de temas, né, como esse. A ideia dessas lives é de nós podermos trazer, e é o que vem acontecendo até agora, temas, já trouxemos a necropolítica, né, já foi discutido, a questão, duas lives foram sobre a questão da mulher, né, sobre a violência contra a mulher, mas dentro de perspectivas distintas. Uma médica, amiga minha, que também tem formação em direito, mas ela é infectologista. E a ideia é exatamente essa, né, de uma forma inter e até transdisciplinar, trazer temas que estão presentes no nosso cotidiano, e todos eles estão relacionados com o direito, porque o direito participa do processo de regulação, digamos assim, de todas essas questões, né? Então, assim, eu queria agradecer muitíssimo pela sua contribuição. Não sei se você teria mais alguma coisa aí, antes de finalizar, para falar. Não, estou tranquila aqui, já terminei. Dizer que, assim, um pouquinho só diminuiu a saudade que eu sinto de você constantemente. Você é uma pessoa, repito, muito especial para mim. E que, né, passe logo toda essa, essa situação que nós estamos vivendo, para que nós possamos nos encontrar, possamos conversar pessoalmente, e que a vida nos proporcione outros momentos como esse, né? Que essa não seja a única live que você vai fazer nesse projeto, né? Todos eu estou convidando para uma segunda live depois. Esse projeto eu já convidei, nós temos aí umas 20 pessoas que aceitaram, né? Pessoas com quem eu trabalhei, né? Em Natal tem você e mais uma ou duas pessoas. As pessoas que eu trabalhei em Goiás, pessoas aqui da Bahia também que eu estou trabalhando, pessoas do Distrito Federal, né? De outros lugares também que eu estou convidando. Mas sempre pessoas que têm uma contribuição, né, que vai além da questão do direito, né? A ideia não é discutir, priorizar temas jurídicos. É claro que eles acabam entrando porque todos nós somos de formação, né, jurídica. Alguns foram para outras áreas, né, para sociologia, para filosofia, fizeram mestrado e doutorado em outras áreas, mas continuamos todos ligados ao direito, né? Então, sempre o direito acabará sendo o pano de fundo e muitas vezes até o protagonista dessas nossas discussões. Eu fico muito feliz por estar aqui conversando com você, né, e por esse momento, e muito grato, né, por essa sua fala, por essa sua contribuição,
e com certeza me deixou com muita vontade de ler o que eu puder nos próximos dias sobre a decolonialidade, né? E ver se provavelmente vou me apaixonar por esse tema também. E desde já sou grato a você por isso e espero que todos, eu tenho certeza que vários alunos e pessoas que aqui participaram logo logo estarão elogiando, eu estarei repassando para você esses elogios, né, que com certeza chegarão sobre essa sua fala, que para mim é especial por muitos motivos. Ô, querido, você é um amigo muito carinhoso. Eu estou muito feliz com o convite também. Gostei de ser lembrada, assim, foi uma honra para mim poder participar desse seu projeto tão interessante, né? E é um momento sempre feliz quando eu compartilho com você da sua companhia, da sua inteligência, do seu conhecimento. E para mim, eu estou muito feliz com esse encontro também. Espero que ele renda boas leituras, boas discussões no futuro com você e seus alunos, e que a gente encontre outros motivos para nosso encontro vital acontecer mais uma vez. Com certeza. Assim, eu concluo a minha fala, né? Claro, se tiver mais algo a dizer, eu estarei aqui para lhe ouvir. Mas a minha fala eu concluo dizendo que eu estou sempre aprendendo com você. Eu passo anos e anos sem lhe ver, mas quando eu lhe encontro, eu sempre aprendo alguma coisa. E isso para mim, é, é motivo de muita alegria, Sarinha. Oh, que bom, que bom. Fico Fica com feliz com Deus. Se cuida, tá? Se cuida, porque quando estiver em Natal, eu quero lhe dar um abraço bem grande e conversar com você e diminuir essa saudade. Matar nunca, né? Diminuir, com certeza, porque você é uma pessoa muito especial para mim. Ok, minha tá bom, querida? tá Dizendo certo, tá aqui bom. publicamente, tem que ser registrado. Você nunca esquecer disso. Ok, minha querida? Tá bom, pois um Fica beijo. com Deus, Sara. Se cuida, tá? Tá bom, Um tchauzinho, você beijo. também.